assunto até que olhando o nosso portal, gente, ficou convite, tá? Tem um artigo muito bom que o Vandir publicou no nosso portal aqui da BMC News, no qual a gente está falando, ele está citando aqui mais sobre, né, a opinião dele ali do realismo mágico ao surreal ali, né? Pra gente debater um pouco mais desse assunto. É que a gente está falando de Mercosul. O Vandir, tem uma parte aqui do texto que eu achei interessante, que você falou o seguinte, que no seu ver, né, uma OCA ali entre nós e a Argentina não atenderia, na verdade, critérios dispostos para se ter realmente aí benefícios em relação dessa criação de uma única moeda e que estamos jogando tempo fora ao debater este tema ao invés de endereçar os tantos problemas prioritários que a economia brasileira tem há várias décadas. Quais são os pontos aqui que você acredita, né, que seriam prioridades ao invés da gente estar discutindo isso, que no seu entendimento é realmente jogar tempo fora? Problema doméstico e problema internacional. Dois frontes. Eu gosto sempre de olhar a economia internamente e externamente. No campo doméstico, a coisa mais importante é a criação, apresentação e execução de uma nova âncora fiscal. Um arcabouço fiscal que previna o país de gastar de maneira desordenada, como é o caso hoje, e que a gente consiga segurar a taxa de crescimento, que a gente chama da trajetória da dívida pública, que já chega a 6 trilhões de reais. Então isso é fundamental para que o país volte a crescer, para que as taxas de juros possam cair desde a taxa basilar, que é a taxa Selic, e que ela se espalha para todas as taxas, ela encadeia todas as taxas de juro na economia. Então é super importante a gente ter uma maneira de domar essa ferocidade fiscal que a gente vive. Isso é muito importante, de novo, para o país poder crescer, para que a gente possa reduzir a inflação, para que a gente possa reduzir taxa de juro. E uma das coisas mais importantes, que redução de pobreza, que é uma das questões mais importantes do governo atual, ela tem uma relação direta, objetiva e única com a redução da inflação. Nada faz as pessoas, principalmente os mais pobres e miseráveis do que a inflação. Então esse é o campo doméstico. O campo internacional, a coisa mais importante é destravar essa relação com a União Europeia. Fazer com que esta promessa, que já dura tantos anos, de um acordo comercial bilateral entre o Mercosul e eles, tá, a União Europeia, seja de fato realizado e que a gente possa obter os ganhos dessas trocas comerciais, que são tão importantes. Obviamente, como eu já disse, é um ponto extremamente contencioso para os europeus e eles vão sempre utilizar o subterfúgio de que a nossa carne vem de regiões devastadas da Amazônia, a nossa soja vem de regiões devastadas, a gente tem condições superiores de produtividade porque nós somos criminosos ambientais. Então é importantíssimo que nessa relação com o Olaf Scholz hoje, nessa conversa, Lula deixa bem claro que existe uma intenção clara, um projeto claro e que a gente tem meios para controlar a situação amazônica, a situação de queimadas e devastação da floresta e os garimpos que hoje a gente está no meio de uma crise com relação aos Yanomamis e que a gente tem a obrigação de mostrar que o Brasil não é um país genocida. É muito importante mostrar que a reserva Yanomami é a maior reserva indígena do mundo. Ela tem 6,6 milhões de hectares, enquanto Portugal, a totalidade de Portugal é 6,2 milhões de hectares. Quer dizer, nós temos uma reserva indígena para poucas pessoas, né? A ocupação é relativamente baixa, aliás, é bem baixa, e é importante que fique claro que o Brasil preserva, que o Brasil não é genocida com os indígenas e que essa situação que está acontecendo hoje perto dos garimpos é uma situação atípica e não a norma, uma vez que nós temos uma vasta população indígena dentro dessa área, apesar de pouca, né, uma população pequena relativa à população brasileira, mas é uma população que tem a vasta maioria dos Yanomamis e dos outros indígenas em condições de preservação, elas são muito adequadas à estrutura atual.